face down in the water, watch the mud rise up. Dress me like a lamb for the slaughter, pour me in your cup. Should've known we'd bring trouble, and trouble gonna find you here. Trouble. I was one way. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Novamente aqui o Andrew e o meu amigo Nelson no nosso canal aqui Pode Crer, onde a gente vem semanalmente para falar de Bíblia e nada de doutrina. Mais conhecido como dogmas. Procede? Verdade isso? Verdade. Aí tá bom. E aí pessoal, tranquilão? Vocês estão bem? Hoje vamos falar sobre... Tchá! Eu tenho uma leve ideia do que iremos falar. Não tem. Não tem. Mudei. Deu ruim. Deu ruim. O que vamos falar hoje? O que vamos falar hoje, Nelson? Eu tava pensando na gente falar, Andrew, tem uma mensagem que eu tô preparando aí sobre intensidade. Intensidade. É. O que vem a ser intensidade? O que você acha que é intensidade? No geral. Tá. Intensidade, penso eu. Não, a palavra intensidade. Não, daí é dicionário. Então, mas é isso mesmo. Não sei mas... como está descrito no dicionário. Mas eu acho, mas achismo também não é o correto, né? Porque é uma palavra que existe e está no dicionário e tem o seu significado. Mas entendo eu que é algo que a gente faz com afinco, com vontade e persevera em cima daquilo. Até chegar numa excelência, digamos assim. Quando eles usam em questões que falam assim, teve uma tsunami, a intensidade foi tão grande. Teve um terremoto, a escala Richter mostra a intensidade desse terremoto. Então a intensidade é isso mesmo. Aí eu vou trazer para a nossa vida com Deus. Ok. Qual tem sido a nossa intensidade para com Deus? Certo? Vou jogar aqui uma das cartas em Apocalipse, a carta de Laodiceia, que fala assim, veja que não é quente e nem frio. Eu queria que fosse quente ou fosse frio, mas como és morno, vomitar-te-ei da minha boca. O que Deus está exatamente querendo dizer para a igreja de Laodiceia? São várias cartas para várias igrejas. Quem escreveu? Paulo? João? Apocalipse é João. Apocalipse é João. Prisioneiro, né, de Patmos, prisioneiro político, né? O imperador põe ele lá é o lugar das pessoas que vão ser mortas. Elas apenas são colocadas lá e vão morrer. Quando ele escreve, não tem mais nenhum apóstolo vivo. Todos já morreram. Ele é o último dos apóstolos. Daí ele vai receber. É incrível a visão que quando não tem mais. Todos já morreram. Sim. É como se todas as portas estivessem fechadas. Aí ele olha para o céu, tem uma porta aberta, uma voz assim, sobe aqui que eu quero te mostrar algumas coisas. E aí, todo o contexto é Apocalipse, né? Mas aí, em determinado momento, vão ser escritas cartas para as igrejas da Ásia. E aí essa carta de Laodiceia, como se fosse uma das últimas ali, né? E aí ele trabalha exatamente essa questão, assim, ele não tem repreensão nenhuma contra essa igreja. Contra as outras igrejas lá, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, por exemplo, Filadélfia, ele vai ter lá. Tenho contra ti que a doutrina dos nicolaítas está dentro de você. Vocês toleram a profetisa Jezabel, vocês se desviaram da verdade. Todas as igrejas têm algo de errado. Essa igreja não tem nada de errado. Mas ele vai dizer assim: você é morna. Por ser morna, vou vomitar-te da minha boca. Aí, o texto que eu tinha preparado aqui, segundo livro dos Crônicas, capítulo 25, verso 1 e verso 2. Leia pra gente, 1 e 2, só pra você ter uma ideia. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Joadã, de Jerusalém.
e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Não colocou o coração naquilo Mas com intensidade, mas fez o que Deus espera que o homem faça. Mas Deus está reclamando, não fez de todo o coração. A igreja de Laodiceia também, você não tem repreensão contra ela. Ah, tu suporta isso, mas tenho contra ti que não és ninguém, nem frio. Você está fazendo tudo certo. Agora vamos a alguns pontos agora. Eu gosto dessa cara que você faz, tipo... Mas eu ouvi uma pessoa falar esses dias. Que bom que você ouviu a pessoa falar esses dias. Já é alguma coisa, Não, né? você está ouvindo. Isso. E a pessoa está falando. Sim. O muro é do diabo. A história é exatamente essa, né? A pessoa tem em cima do muro, do lado as pessoas de Deus, do outro lado as pessoas do mundo. As pessoas de Deus, vem pra gente, vem, vamos servir a Deus. O pessoal do outro lado, tudo bem, tudo certo. Aí que tinha o pessoal do lado de Deus, venha pra lá, vida em Cristo Jesus, venha abraçar a causa, não sei o que lá. E o pessoal do lado não reclamava, não chamava assim, o pessoal aí que não é de Deus aí, tá estranho, o pessoal de Deus quer que eu vá pra lá e vocês não chamam. Tá tudo certo. Aí, tudo certo, o pessoal fala assim, não, é que o mundo é nosso. Já tá aqui, você não tá sabendo o que tá acontecendo. Você não tá vendo tudo. Entendeu? O muro é nosso, pode ficar aí, mulher. Por isso que a gente não precisa te chamar para ir pro nosso lado. Nossa, aí, o que eu quero alertar aqui? Ó, as coisas que acontecem em Laodiceia, certo? Laodiceia é cercada por duas grandes cidades, Colossos e Herápolis. Uma tem águas quentes, termais medicinais, a outra, água gelada para beber. Mas as águas de Laodiceia, ela vem das montanhas por arquedutos, então quando ela chega na cidade, ela é uma água morna. E eu me lembro, lá atrás, ainda quando eu estava mal de estômago, minha avó falava assim, toma água morna que você já morreu. Entende? Os antigos falavam muito isso. Água quente, medicinal, cara, ficar na água quente faz bem. Água gelada também. Antigamente achava-se fazer mais. Os jogadores de futebol hoje terminam fazer um treino de intensidade. Gelo na água e entra de uma vez. Então a quente serve para algo. A gelada também. A morna para trazer náuseas. Nada faz. Mas aí Deus fala assim para essa igreja: você diz que está rica, abastada, que não precisa de nada, mas eis que eu te digo: pobre, nua e cega. Então, assim como ele falou da morna e quente e usou as águas das cidades, também um dos maiores polos industriais de roupa da época era Laodiceia. Então, as melhores roupas para fabricar roupa antes não era igual hoje. Não, tingir. Então, era caríssimo. Então, a igreja de Laodiceia, vocês se vestem bem. Aí Deus fala assim: para mim, vocês estão muito. A medicina era muito avançada naquela região e eles tinham os maiores centros oftalmológicos da época. E ele fala assim: que é cega. Então a gente percebe que o que falta para essa igreja? Intensidade. Ela segue os regimentos, ela segue a doutrina, ela segue tudo, mas assim como foi falado aqui no Rei, ela não faz de todo o coração. Aí sabe o que Jesus fala? O que Jesus fala nessa carta? Ele fala assim: mas eis que estou à porta. Quem é que bate na porta? Quem está do lado de dentro ou do lado de fora? Jesus está falando para essa igreja: eis que estou à porta de lá. Se Jesus está do lado de fora, quem está do lado de dentro dessa igreja, André? Quem que eles estão cultuando? Se próprios. Coloca aí. Eu tô ficando um bom professor. Rapaz do céu. Isso pode estar acontecendo comigo e com você. Sim. Porque, pensa comigo. Eu vou na igreja porque eu preciso de uma cura. Então, Jesus para mim não é o fim. O meio. É o meio. Tudo errado. Estou cultuando quem? Eu. Sim. Quero melhoras para mim, quero agregar para mim, quero bênçãos para mim, quero riquezas para mim, quero Perfeito. saúde para mim. E aí Jesus está do lado de fora batendo nessa tua porta e bate. Olha, então
O que ele está dizendo para essa igreja, Laodiceia? Você não tem coisa errada, você não está cometendo coisa errada. É aquele cristão que fala assim, você não mata ninguém, não rouba ninguém, não cobiça, eu sigo certinho as leis. Tem contra ti que você não faz isso de coração, faz por medo, você faz por qualquer motivo, menos por mim. Porque quando eu procuro guardar as coisas, não é para que eu seja salvo, é porque eu sou salvo. Sim. E aí, como a Canaã É zelo, né? Zelo. E como a Canaã celestial, os parâmetros dela são muito superiores aos daqui, então os daqui é tranquilo, guarda. Não tem um erro. Então essa igreja de Laodiceia é uma igreja que está fazendo as coisas certas, mas não faz inteira de coração. Cantares de Salomão, ele tem uma passagem. Cantares de Salomão, então é Salomão e Sunamita, a amada dele. Mas representa também Cristo noivo com a igreja que é a noiva. Aí tem uma passagem que diz que ela fala assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado. Então ela está dizendo que eu dormia, mas meu coração está atento esperando ele. Porque naquele tempo, a gente falou aqui no dia, o noivo fazia o pedido de casamento para a noiva, os pais davam a bênção, ele ia preparar um lugar e ele voltaria a qualquer momento. Então ela está dormindo, mas o coração dela está atento. E ela fala assim: eis a voz do meu amado. E ele meteu a mão na tranca da porta. Mas aí eu respondi. E ele diz assim: abre a porta para que eu entre. E aí ela tenta demonstrar indiferença. Ela fala assim: ah, mas eu já lavei meus pés. Se eu levantar para te atender, eu vou ter que lavar o pé de novo. Ah, eu já pus a roupa de dormir. Se eu for te atender, eu vou ter que trocar de roupa. E aí ela responde assim, só que ela fala assim: mas meu coração tremia quando ele falava. Se fazendo. Até que eu não resisti e fui abrir a porta. Só que quando eu abri a porta, Já tinha ido. ele já tinha ido embora. E aí ela sai desesperada de noite pela cidade. Os guardas encontram ela. Que tipo de mulher que anda à noite? O que os guardas fazem? Espancam ela. A minha pergunta é: se ela tivesse aberto a porta e agora ela saísse de bons braços dados com o rei, Salomão, é Jesus, e ela passa pelos guardas de braços dados com o rei, o que os guardas vão fazer? Ele bater nela? Se prostrar até. Perfeito. Bem. E aí os guardas batem nela e ela encontra umas moças na cidade. Ela fala assim: me ajuda a encontrar o meu amado. E aí as meninas falam assim: o que o amado tem de tão especial? Se ele fosse tão maravilhoso, você tinha aberto a porta. Você não abriu a porta porque ele não é tão bom assim. E ela começa a fazer um monte de elogios para ele, e desses elogios sai um louvor, que é: meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Você escuta essa música? Sim. E ela fala assim: meu amado é assim, você está vendo um exército vindo da guerra. É como se você não visse um monte de soldados, você só vê ele, porque ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é extraordinário. Enquanto não tinha intensidade, ninguém quer saber quem ele é. Sim. Quando nós estamos na igreja, a ideia é que o grupo de pessoas da igreja são pessoas que conseguem ver Jesus. Uma pessoa que nunca foi à igreja, ela entra na igreja e ela olha para mim e fala assim: bom, se ele está vendo Jesus, se Jesus for tão maravilhoso, eu vou ver refletido nele. Aí estamos lá louvando, eu tô lá. Então, jogo hoje. A pessoa fala: se ele diz que está vendo Jesus, ele que diz que pelos olhos da fé vê Jesus, se ele age dessa forma, meu amigo, o que eu quero desse Jesus? Jesus não é de nada, não é lindo nem é maravilhoso. Quando ela fala que ele é maravilhoso, as moças falam: vamos ajudar a procurá-lo. E aí sai todo mundo procurando ele. Então, sabe aquele tipo de cristão que chega na segunda-feira na empresa? Segunda-feira, Difícil. triste, é difícil. A pessoa fala: bom, Pior dia da semana. que diferença que tem eu que não conheço Cristo para ele que conhece Cristo? Parece um problema na empresa. Não tem mais o que fazer. Ele fala: que esperança eu tenho que não tenho Cristo? Nenhuma, ele também não tem. Então, o que eu quero o Cristo dele? Então, o que a intensidade ela revela? O quanto nós conhecemos de Cristo. Mas a minha personalidade é pessoa quieta. Andrew, é impossível conhecer Cristo, entender o que ele fez pra gente e a gente continuar assim. Não tem como, né? Mas as pessoas, parece que as pessoas não entendem o quanto elas devem para Deus, ou quanto elas deviam, e quanto foi pago por elas. É triste isso, né? É uma reflexão pra gente. Porque assim, não é tirar
passar o pano, né? Que hoje se usa muito esse Perfeito, termo. perfeito. Ou tirar, eximir a culpa de alguém. Perfeito. Mas... ou de algo, né? Mas, assim, culturalmente a gente se deixou levar por muita coisa. Já viu vídeos de Bíblias chegando em países onde não tem Bíblia? Nossa, é avassalador o negócio. A pessoa pegava a Bíblia pra acabou. agora eu tenho a palavra, eu posso ler. Vou falar, Elson. Eu tenho 9 Bíblias em casa. Versões diferenciadas. Quanto eu valorizo ter a palavra de Deus? À disposição, né? Não. Verdade? A Bíblia que você abre no aplicativo, Palma da mão. você escolhe qual versão você quer. Quanto você paga? Nada. E quantas vezes você lê por dia? Sabe qual é a impressão que passa? É como se o cara do açougue chegasse pra você e falasse assim: ô Andrew, você tava com uma conta lá, cara, alta no açougue, não, mas eu zerei lá, tá tudo certo lá pra você, tudo certo. Aí você fala assim: nem sabia que tinha uma conta lá no açougue, cara. Não, tava alta, cara, mas eu zerei pra você. Ah, então tá bom. Obrigado. Ah, vou passar lá qualquer hora dessa, fazer um churrasquinho. Eu sempre faço churrasco, né? Em forma de gratidão, vou passar lá comprar uma carninha lá, uma carne moidinha lá, uma carninha pra churrasco e tal. Dá a impressão essa. Que as pessoas falam assim: eles morreram na cruz por mim, pagando os seus pecados. Ah, que bom. Não sabia que eu devia tanto assim e tal. Ah, então acho que eu vou ligar uma hora dessa lá, dar uma agradecidinha lá pelo que ele fez por mim e tal. Aí você escuta um testemunho de alguém fala assim: não, ele era um ex-traficante, estava no mundo das drogas. Você pensa o quê? Nossa, que obra que Deus fez na vida dele. Mas que obra que Deus fez na minha vida e na tua? Foi menor? Dá uma impressão de que para essa pessoa Deus derramou um balde de sangue, para mim foi só uma gotinha. Eu quero um pouquinho, eu sou bonzinho, não faço nada, uma gotinha resolveu. Mas não, Deus morreu por todos. Da mesma forma. Se eu não tivesse pecado, eu teria morrido na cruz. Deus fala: pô, vou mandar meu filho, tem um ser humano lá que não tem pecado nenhum. Vai resolver. Ele pode representar a humanidade. Não é verdade? Ou Deus podia ter feito assim: não, tem um anjo aqui que é maravilhoso. Ele vai... A nossa conta era tão alta que somente O puro. O único. dispara o coração da gente ouvir isso, né, cara? Somente um poderia fazer isso. Mas para isso, deixa o trono de glória, se humilha, entre o ser humano é um ser divino como Deus. Se tornar um ser humano é humilhante, cara. Porque nós temos deficiências que é humilhante para um Deus. Você nascer, quando você nasce, até uma certa idade, você é totalmente independente. Totalmente. Eu penso no menino Jesus, o bebê Jesus. Fralda, amamentação, carregado no colo, você não aprendeu a andar, saiu andando. A infância é normal. Então Deus que tinha tudo, todo o poder, agora ele se torna totalmente dependente. Em toda fase, criança, adolescente, depois de adulto, com as mesmas dependências. Jesus teve fome, sede, Jesus chorou, Jesus se sentiu amargurado no Getsemane. Morre na cruz por todos. Então a mesma obra que ele operou em alguém que estava perdidaço é em você, porque a gente também precisa de Cristo. E aí, por isso que a gente não consegue entender: cara, mas é a intensidade com que eu faço isso. Escutei até alguém comentando assim: aí vai devolver o dízimo, tá certinho aqui, não posso errar, vai que eu dou mais, né, cara? Ah, deu tanto aqui, opa. Aí vai dar uma oferta, põe a mão no bolso, tira uma nota de 100, tem nota de 200, uma nota de 200, uma de 100, uma de 50, uma de 20, uma de 10, uma de 5 e uma de 2. O cara, puxa, tem todas essas. Eu vou te dar a chance de você, como sábio, no cálculo matemático, qual dessas notas você acha que vai ser a da oferta? Ah, vai é de 2, né? Vai sair de 2, no máximo de 10 anos. Chorar alto, hein? Tipo assim, pensando assim, Ai, meu dog. escutem.
E assim, talvez eu esteja até sendo ignorante do que eu vou falar aqui, mas não é questão de ser a nota de 2 ou a questão da nota de 10 ou a questão de nota de 200. Ele não precisa, ele é o dono de todas as coisas. Ele faz você pescar um peixe e sair uma nota de dentro da boca do peixe. Essa não é a questão. É questão de... Você entendeu? Mesmo que entregue o 10, fique preocupado se faltar. Meu Deus, amigo. Você tá ali num relacionamento com ele que é o dono de... Isso que eu tô falando. A gente não consegue entender isso. Parece que a gente tá fazendo isso só porque é uma prática. Por favor. Isso. Que é o contrário, né? Totalmente. O favor é ao contrário. Totalmente. Tanto é que a gente traduz num culto na igreja cristã, no final do culto, alguém quer aceitar Jesus? Se assim, Jesus, o senhor quer aceitar alguém aqui? O senhor é que fez o trabalho. Aí a gente fala, tudo bem, não tô tá errado. Mas só para ver como que a gente pensa, né? Eu encontrei Jesus aos 12 anos. Ah, Jesus não estava perdido pra você ter encontrado ele, cara. Quem perdido era a gente, ele que encontrou. Mas só para você ver que na nossa forma de falar já nos entrega, sim, de que nós achamos que nós somos e podemos. A igreja de Laodiceia, ela falava assim, não preciso de nada, sou abastada, sou rica, tá tudo certo. Ela fala assim, não, enquanto você não reconhecer, e aí o conceito é isso, quando a gente reconhece, sou miserável, pobre, nos evangelhos lá fala assim, bem-aventurados os miseráveis, porque eles verão a Deus. A palavra é tokos, ele traz a ideia de alguém no chão, humilhado, pedindo ajuda para alguém. Não é pela condição dele que ele é abençoado, mas é porque reconhece a condição que ele é abençoado. Por isso fala, bem-aventurados, felizes aqueles miseráveis, porque eles reconhecem que precisam. Perfeito. Pode ver quando fariseu, saduceu, escriba chega até Jesus. Jesus sempre dá uma palavra dura para ele sair dizendo, puxa, tá tudo errado. Quem vem tudo errado e eu não preciso, sai com a impressão assim, puxa, posso dar certo. É tudo ao contrário. Quem chega arrogante para Jesus, tá tudo certo. Bom mestre, te farei para herdar a vida eterna. O que eu faço? Eles falam assim, guarda os mandamentos. Pois bem, tenho guardado desde a minha infância, tá tudo certo. Por que me perguntar então? Aí Marcos, somente o evangelho de Marcos põe uma palavrinha sendo e fala assim, Jesus amou aquele jovem rico. E porque amou, fala assim, falta uma coisa para você então. Vai, vende tudo que tem e aos pobres. E aí eles falam assim, ele era muito rico, mas ele sai contrariado e nunca mais. Então assim, o que eu tenho que fazer? Guarda os mandamentos. Eu tenho guardado desde a minha infância, tá tudo certo, ó. Eu garanti a salvação. Já, miserável, Jesus, filho de Davi, Bartimeu, tem misericórdia de mim. Pessoal, para, deixa eu saber. Tá gritando demais. Acho que o mestre vai ouvir um cegueta igual você. Jesus, filho de Davi. Ó, pra ele dizer que Jesus era filho de Davi, meu amigo, ele tem que acreditar que Jesus é Messias. Sim. Porque diz que da descendência de Davi viria o rei e o reinado seria eterno. Então quando ele fala filho de Davi, ele está dizendo, eu sei quem você é. Você é aquela descendência de Davi que está escrito lá, que o reino seria eterno. Eu sei quem você é. Por isso que Jesus para. Traz ele aqui. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem eu sou. Mas ó, tem misericórdia de mim. E aí você vai ver vários personagens que chegam humilhados. Aquela mulher, Sírio Finícia, ela não era judia. Tá na mesa ali. É bem assim, ajuda o meu corpo. Fala assim, não é lícito. Não é lícito. Aqui, ele vai comer das migalhas. Tirar o pão da boca dos filhos e jogar. Assim, mas os cachorros. Dava aos cachorros, porque essa era a consideração que os judeus tinham com as outras nacionalidades, que eram cachorros. Eles não tinham chance nenhuma de salvação. Então, assim, não dá pra tirar da boca dos filhos e jogar pros cães. Ela entende isso, que era essa cultura que eles eram considerados. E aí ela fala assim, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Deus fala assim, cara, um cara de fé tão grande igual a tua. Entende? Quem chega em Jesus entende o seu estado de miséria, de depravação, alcança a misericórdia. Quem chega, eu sei, eu faço, eu aconteço, eles falam, então vai, faz tal coisa. Não tem certo. Então, a forma da gente mudar essa situação é reconhecer, sou pobre, miserável,
cego, nu. Ele fala assim, aconselho que de mim compres. Aí sim, não é mais por meus méritos, é por compre de mim, eu tenho as coisas que você precisa. E aí, é tão incrível porque assim, a Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos, nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira. Essa é a condição de todo ser humano. É pela graça e é pela misericórdia de Cristo que ele vai mudar isso. Mas sabe o que é incrível? É que essa mesma palavra que diz que nós somos miseráveis, pobres, cegos, é mesmo que diz assim, bem, se torne meu filho. Miserável, se torne herdeiro de todas as coisas. E ele fala assim, se tua porta bater, se você abrir, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Então são duas ceias. A primeira, Deus fala assim, eu ceio com você, então você põe a mesa para ele. Aí talvez a gente vai falar assim, poxa, mas nessa mesa, sabe o que eu tenho para pôr? Meus pecados. Fala, põe. Para mim é mesa, então. É o que eu tenho para oferecer. São as minhas mazelas. A mesa, então. São os meus medos. Põe na mesa, então. E depois que nós servimos a mesa para ele, sabe o que ele faz? Passa a regra. E depois fala assim, agora eu vou servir a minha mesa. Senta comigo na mesa. Olha só, Aí cara. é banquete, né? Mas entende? Aí é banquete. Como que muda a situação? Quando faz aí, sua porta e bate. Se é condicional. Depende dele. Quer abrir a porta? Abre. Não quer? Não abre a porta. Cara, eu tenho Não que isso tem aqui eu problema. vou, que já tem o cara para mandar. Essa parte. Mas não é verdade. É, Ah, é atitude. um dos pais da igreja, ele traduzia dessa forma assim, que Deus criou o ser humano, fez o coração e jogou a chave lá dentro. E aí ele não tem condições de entrar, arrombar. O diabo arromba. Sim. O inimigo de Deus, ele arromba o coração da pessoa, Ladrão. entra e traz toda quanto é coisa, maldade e tudo mais. Mas Deus é um gentleman, o Espírito Santo é um gentleman, assim, quer que eu entre? Se eu entrar, se você permitir, eu mudo a sua vida e a sua história. Se você permitir. Aí a pessoa abriu, aí ele entra. A mesa, o que você tem na mesa? Põe tudo. Desarma, ó, aqui a mazela. Mais incrível é que Deus já sabe tudo que você pôr na mesa. Sim. Mas ele espera que você. Criador. Mas é que você tem que reconhecer. Sim. Entende? Se você quiser guardar, fala, não, tudo bem. Né? Eu tenho guardado todos os mandamentos. Ah, que bom, então tá tudo certo. Tá. Entende? Aí porque amor, falar, então tá, agora põe mais uma coisinha na mesa. Querem ser aqueles filmes, né? Aqueles policiais, vai tirando todo um monte de arma. Põe na mesa. Tem mais alguma coisa? Tira daqui. É bem essa. Depois que você serve a mesa pra ele, o que você falou? Ele modifica essa mesa e fala, agora vem pra minha mesa. Vem pro manjar que eu preparei. E a mesa que ele preparou, tem pão e vinho. Mas, para fazer vinho, tem que esmagar a uva. Ele foi esmagado na cruz. Para fazer o pão, o trigo tem que morrer. E lá naquela cruz ele morreu. E quando é partido o pão, ele foi estraçalhado naquela cruz por cada um de nós. Quando a gente entende tudo isso, Andrew, você acha que vai ter intensidade ou não vai ter intensidade? Cara, meus problemas já eram e é a presença que importa. Então entende? Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas De acordo com o que se esperava. Mas não fez de todo o coração. Caim e Abel, os dois oferecem. Qual que é o problema? A inteireza de coração. A oferta da viuvinha, moedinha, o ricão, a inteireza de coração de novo fez a diferença. Aqui a gente falou, não é o muito, é como fazer e a inteireza com que você faz isso. Ah, mas eu não consigo levantar minha mão à mesa, eu não consigo cantar, eu tenho vergonha. Ah, tem uma passagem que o rei Davi dança. Já ouviu falar do rei Davi dança? Diante da arca, Davi tá dançando e tudo mundo olhando. Repreendem ele. A esposa dele chama ele depois e fala, que absurdo, você é rei, você fazendo essa dança. Ele fala assim, mas é que você não sabe o que eu vi. Ele fala assim, ela era filha de Saul, Sim, seu sim. pai era rei, família, dinastia. Sabe quem que eu era? Pastorzinho e meu Deus, estava lá atrás das ovelhinhas, atrás da malhada. Ele me chamou, ele me trouxe. Eu sei que eu não sou ninguém. Olha o que ele. Você acha que eu não vou dançar? Aí tem uma frase que fala assim: nunca vai entender a dança quem não consegue ouvir a música. Entendeu?
No dia de Pentecostes, Faz todo sentido. no dia de Pentecostes, cerca de 120 pessoas estavam reunidas e eles ouviram a música, começaram a dançar. As outras pessoas que não ouviram a música disseram o quê? Bêbados. Por quê? Porque não estão ouvindo a música. Que música? Vem ouvindo um som veemente, impetuoso que encheu toda a casa. Então, as pessoas elas só vão entender a música quando elas ouvirem, elas só vão entender a dança quando elas ouvirem a música. Mas elas só vão ouvir a música se nos ver. Nós somos essa música que vai estar por aí cantarolando, e quando elas olharem pra gente e conseguirem entender a música, elas também vão dançar. O apóstolo Paulo diz que nós somos cartas de Deus escritas por dentro e por fora, cara. E nós temos que exalar o bom perfume de Cristo por onde a gente passa. E aí Jesus falou assim: vocês são o seu sal, vocês têm que dar sabor à vida, vocês são a luz. E a gente está no mundo e a gente não está sendo sal, não está sendo luz, não está sendo bom perfume, não está sendo a carta de Cristo. Naquela época, o sal, ele não servia só para dar sabor, para conservar os alimentos. Sabe quando você salga bastante a coisa para não apodrecer? E todo mundo está podre hoje, sabe por quê? Está faltando sal. Mas quem que é o sal? Aí tem que fazer assim, né? Quem que é o sal? Deixamos de contagiar e estamos sendo contagiados. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala assim: não vos amoldeis segundo a forma desse mundo. Só que ele usa uma palavra antes ali, ele fala... É como se ele falasse assim: não, por favor, não tome a forma do mundo. Esqueci a palavra que ele usa ali na carta aos Romanos, mas vocês vão procurar depois, vocês vão ler lá. Ele fala assim: não tomem a forma desse mundo, não façam isso, pelo amor. Rogo-vos, pois, irmãos. Ele está rogando: não, por favor, não tomem a forma do mundo. Só que a gente está começando a entrar no piloto automático. Sim. Eu vi até alguém brincando esse dia assim: a gente entra na igreja e ouve falar: o menino nos nasceu. E aí a gente entra na igreja e faz assim: pega o menino, abraça o menino, levanta o menino, pega o menino, abraça o menino, levanta o menino. Acabou o culto, fomos embora. Volta no outro culto, pega o menino, abraça o menino, levanta o menino. E aí a vida continua só nisso, mas não é só isso. É como se colocasse um cabideiro na porta da igreja. Chega ali, troca de roupa. Isso. Triste, muito triste isso. Se a gente parar pra pensar. Falta de intensidade. É uma mensagem que eu tô preparando aí. Agora, o Espírito Santo terminar ela assim, eu vou trazer ela pra igreja lá. Mas aí tem que ser dizendo: poxa, gente, a gente precisa reconhecer que somos pobres e miseráveis. E aí é a partir dessa posição é que Deus vai poder fazer alguma coisa. E eu já comentei com você em off, e eu creio que alguma vez eu já devo ter soltado algo do tipo aqui no nosso canal, né? E tudo me leva novamente a crer que é atitude. Total. Mudança. Total. A partir do momento que resolve ter atitude, que resolve ter a mudança, ou até mesmo pegando o gancho que você falou uma vez sobre os caminhos que um está indo, caminho largo, caminho estreito. Eu sempre achei que os dois estavam caminhando assim, né? Isso mesmo. Você imaginei, o largão curtinho. Na verdade, o largo é totalmente contrário. Isso mesmo. Então, Você quer falar uma conversão, né? Conversão. Eu vejo que tudo isso para uma nova história. Mas tem que ter o reconhecimento. Isso. A igreja de Laodiceia: tá tudo certo com ela, meu irmão. Ela tá assim: eu adquiri, eu tenho. Mas de repente que só tua porta e bate, se você deixar eu entrar vai ser bom. Esse culto que você tá prestando pra mim, se eu entrar vai ficar legal. Mas que absurdo, cara. Não é absurdo? Mas é a partir do momento, ó, arrepende-te e reconhece. Porque se você reconhecer, você vai querer mudança. Sim, é automático. O problema é que o rei tá fazendo tudo que é certo aos olhos do Senhor. Tipo assim, O rei. entendeu? O rei. Pagou minha conta? Sério? Não, nem sabia. Então, pra agradecer, eu vou aí de vez em quando. Vou dar uma ofertinha, vou lá cantar um pedaço da música lá. Não, tá tudo certo, vou pagar o favor que você fez. Amigo, quando a gente entende a miséria que nós somos. E aí, o texto bíblico fala assim: ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Talvez hoje eu esteja meio bonitinho, você tá meio só procurando fazer as coisas certinhas. Entendeu? Só que ele fala assim, só que eu morri, quando você não era Pelo assim. imundo ali. Exatamente, quando você não era assim. Você não tá entendendo. E aí quando a gente entende que esse pai tá lá esperando a gente no caminho, a gente imundo, sujo das coisas do porco lá, comendo, brigando com o porco, o alfarrobas, a gente fala, vou voltar pra casa, vou me oferecer pra ser um empregado. E aí o rei vem em contra, lança e corre. Lembra que a gente falou do Zaqueu, que o Zaqueu não podia correr? O pai também não podia ter corrido. Ficava feio com o Senhor correr, mas ele corre, ele vai de encontro, ele beija, cara, ele beijou o filho. Imundo. Nossa, imagina o filho. Fedendo. Imagine, cara. Porque assim, já é, imagino eu na minha ignorância, que lá naquela época era carro de boi, cavalo, e olha lá pra você fazer viagens longas, Máximo, né? máximo. Então, Esse assim, já vem andando, tudo arrebentado. ele não tinha nem pra comer. Então vai ter que pegar um Uber como? Quantos dias sem banho? Cera, a última- asfalto, esqueça. A última cena dele era brigando com os porcos por comida. Isso mesmo. Então imagine a situação. Chegando em casa. Levar um abraço. E levar um beijo. Daquele que te pega no colo. E o beijo. Só que você fez tudo errado, cara. Você falou, quando o filho pródigo, ele pega a herança do pai, ele é o filho mais novo, né? Sim. Então, sabe quando que você tem direito à herança? Quando o pai morre. Sabe o que você está dizendo quando ele perde a herança do pai dele? Pai, Quero que você morra. deu pra bola. Quero que você morra, velho. Quanto antes eu pegar essa herança, melhor pra mim. E ele foi e gastou, cara, tudo que o pai E eu. Torrou. Tudo que o pai angariou, tudo isso que ele vai, ele moe tudo, moe os dons, os talentos que Deus deu. Quantas pessoas estão assim nessa situação? Deus deu o dom, deu o talento, a pessoa foi lá e moe, ele gastou tudo, torrou tudo. O mais incrível não é isso. O mais incrível é o pai receber de volta, correr ao encontro, abraçar, falou, sandálias novas, Anel. vestes novas e põe o anel no dedo, símbolo de autoridade e de poder. Um cara que fez tudo errado, mano. Fez tudo ao contrário, meu jovem. E aí não, e a melhor parte. Bezerro cevado. Eu vou lá pro céu agora. Andrew, Elcio, todos que estão assistindo. Eles estão vindo de volta. Pega o bezerro cevado. O melhor que nós temos. O que é que tinha de melhor no céu? Aquele pelo qual foram criadas todas as coisas. Por meio de. E para ele. Daí ele Veio como um gordeiro. como um cordeiro. João olhou e falou, aí o cordeiro da festa. Tira o pecado do mundo, mas tem festa quando o pecador se arrepende. E quando tem festa, tem cordeiro, tem carne. Então assim, ó, quando a gente fala disso, a gente começa a ouvir a música. E quando a gente começa a ouvir a música, tem dança, tem dança, tem dança, tem movimento, tem intensidade. E aí os outros falam, pra que isso? Não tô, porque não tá Não tá ouvindo a música. compartilhando. Não tá na vibe da Tá intensidade. compartilhando. Entende? Mas se a gente não falar isso, a gente continua na mesma, velho. Sim. Levanta a mão, adorar o Senhor. Abraça o seu irmão. E daí. Cumprimenta o seu irmão. Ora com o seu irmão. Mas resolveu ali aquelas 2 horas, esqueça. Saiu lá fora. Vejo você contando dinheiro pra pegar passagem. Passo por você. Ô, irmão, algum problema aí? Faltou? Também não tem, mas eu conheço o irmão que tem. Eu não tenho a desculpa, não posso te ajudar porque eu não tenho, mas eu conheço quem tem. Vamos compartilhar nessa como união, irmãos. Porque se eu sou filho de Deus, eu sou irmão de Jesus. Se eu sou irmão de Jesus, você também é, nós somos irmãos também. Sim. Essa era a ideia que deveria ser. Mas isso só acontece se houver esse reconhecimento. Puxa, estou tudo errado. Preciso, careço da graça da misericórdia de Jesus. É a única forma da gente melhorar, mudar, porque senão a gente vai continuar caminhando do mesmo jeito. Pega o bebê, abraça o bebê, vamos. Dança. Não sai dessa. Ó que dancinha mais esquisita, né? Então Davi foi repreendido e falou à mulher, você não sabe, mulher, quem eu era. Tô com essa coroa na cabeça.
sentado nesse trono, Não é por meu dando merecimento. ordens em todo o palácio, você não tá entendendo quem eu era. Tava até agora há pouco uma marmitinha sentado atrás das ovelhas, atrás uma marmitinha, não era ninguém. Aí Deus olhou, teve compaixão, teve misericórdia, disse: você vai ser um rei. E aí Deus me transformou num rei. Você não quer que eu dance ouvindo essa música? É que você não tá ouvindo a mesma música que eu. É que Ela era filha do rei, ela nasceu filha do ela rei. nasceu, isso que eu ia falar. Toda uma tudo aqui na mão. Nasceu ali, teve tudo, nunca. Trazendo pra vida real aqui é exatamente isso. Então, aí uma pessoa que nasce na igreja e acha que é assim também. Então ele pensa assim: uma gotinha que eu derramar pra vida já foi o suficiente. Morreu por tudo. Intensidade, exatamente. Então, a medida da minha intensidade com Deus, ela é parâmetro o quanto eu sei que Ele fez por mim. Sim. Que reflete totalmente Em tudo. em tudo. Em tudo. Em tudo. Inclusive na tua comunhão, na tua adoração, que vai refletir no próximo. Em tudo, vai explodir em tudo. Você vai ser um bom funcionário, você vai ser um bom patrão, vai ser um bom esposo, vai ser um bom filho, vai ser um bom pai, vai ser um bom vizinho. É a mesma pessoa. Não tem como ser diferente. O cabidinho que você falou na igreja vai Sim. ser. Não tem. Vai ser sempre a mesma roupa, a mesma veste. As vestes brancas que Cristo, o seu sangue purificou e. Entende? Pelo seu sangue que foi vertido, não Todos. foi uma gotinha, Entendeu? vertido na cruz, por todos, pro rei, pro escravo, Para todo homem, para mulher, tinha essas diferenças. Sim. A gente comentou, né? Para um jovem samaritano, por exemplo. Mas então a medida da minha intensidade é a medida do quanto eu sei que Deus fez por mim. Ah, não sei se vai. Cara, pega a Bíblia, vai ver lá. Cada vez que você olhar, você fala: sério, não mereço. Quanto mais você olhar, mais você vê que não merece. Mas quanto mais você percebe que não merece, mais humilhado você está e miserável. O pitocos vai estar clamando: Jesus, tem misericórdia de mim. E cada vez que você pode ler o mesmo trecho lá 10, 15, 20 vezes, mas conforme a tua comunhão com o Espírito Santo vai mudando, aumentando, aquela palavra vai te chamar a atenção e vai tocar você de forma diferente. A gente falou daquela mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus? Sim. Num dos nossos vídeos? Sim, já falamos. Já falamos. Exatamente ali. Né? Você tem o cara da casa, que é o fariseu, Sim. que convidou, e você tem a mulher. A atitude deles, a diferença que é, né? Olha a diferença da atitude que eles têm. Talvez esse cara pense, quando ela tá nos pés de Jesus, ele pensa assim: se ele soubesse a dívida que essa mulher tem, se ele soubesse o quanto ela tá devendo na praça, ele não estava aceitando. Conhecesse o CPF dela. E Jesus pensando assim: nossa, se ele soubesse que eu vim para pagar a conta. Então entende como que é, como que nós somos esse fariseu, cara, muitas vezes. 99% das vezes. Pois é, eu ia falar 98 para não dar muito, mas é 99% das vezes, cara. Que é pela graça, né? O que a gente tem que fazer para conseguir entender que é na real disso aí? Entende? Pela graça. É que a gente vive num mundo que, no momento que o mundo está, né? Perfeito. Eu vejo que a gente é muito roubado no sentido de realidade. Perfeito. Nós não conhecemos metade da realidade que ocorre hoje. Por quê? Mídia, televisão, blá, 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 algumas coisas trazem, mas nem todas trazem. E nisso eu vejo que a gente dispersa o nosso entendimento para Cristo. Sai do foco que é Cristo, do alvo que é Cristo, e dispersa com tudo isso que o mundo nos traz hoje. O apóstolo Paulo fala assim que nos fins dos tempos viriam tempos difíceis. Sabe o que eu acho que os tempos difíceis é? Tempos fáceis. Entendeu? Sim, Ele fala assim: faz sentido. no final seriam tempos difíceis. Cara, vamos ser sinceros. Os tempos difíceis que ele fala é o tempo fácil. Sim, Vamos é uma lá. máscara, né? Vamos lá, André. Hora do culto. Antigamente, o que concorria contra o culto? Culto de domingo à noite. Qual que era a concorrência? Vamos colocar... Fantástico.
Silvio Santos. Perfeito. Hoje, Cara, hoje tem Netflix. milhares de coisas. Amazon, Star+, YouTube. Antigamente, para o pai, vamos para os nossos Silvio avós lá. Santos, não, mas o Silvio Santos, a filha dele, né? É, Eu não lembro o nome. mas já tá Fantástico. continua aqueles e agora tem 1000 outros Mais. mais. Nossos avós, bisavós, tinham muito mais filhos do que a gente. Esses caras iam pra igreja de a pé. Pela E estrada não de era chão. ali, né? Não. Não era ali. Levava as marmitinhas de comida e esses caras iam lá. Chegava na igreja, bancão de madeira, pezão sujo. Quando tinha um violãozinho. Quando tinha um E violãozinho. um irmão que cantava o final. Entende? Mas eles estavam lá sempre, ensinaram seus filhos no caminho e não inventaram desculpas e não criaram. Hoje, qual a dificuldade da gente ir para a igreja? Só hoje tava ruim, Elson. Nossa, uns decibéis a mais, eu queria uma agudinha a mais ali e tal. Os bancos, os tempos hoje, como é que eles são, cara? A facilidade que a gente tem, mais por causa da facilidade, a gente tem comodidade. Chega em casa hoje, a maioria das pessoas, eu ainda abro meu portão na mãozinha, mas a maioria das pessoas não abre mais assim, só que. Aí entra em casa, muitas pessoas já falam pra menina que ela ligar as coisas lá no nome. Alexa. Alexa, liga a TV, liga as luzes pra mim, Alexa. Alexa, esquente o meu banho, Alexa, esquente a pizza que eu já deixei no micro-ondas, Alexa. E eles chegavam, amigo, cortou a lenha pro fogão? Se não cortou, vai cortar agora. Põe no fogão, acende, vai esquentar a comida, vai fazer aqui, vai dar banho na criança, aqueles 10 filhos. Era a média, né? Sim. Teus avós tiveram quantos? Um teve 7 e o outro teve 5. E antes dele, será? Ah, foi mais, né? Mais aí, né? Mas a gente foi procurar a genealogia. Isso, é verdade. Você mencionou. De um dos lados da prole lá, né? Uhum. Enfim, do meu pai. Feio o negócio aí. Quantos? Perdi as contas. Sério? Bastante, viu? Bastante. Quantos filhos você tem? Isso que Quantos é- filhos você tem? Eu tenho 2. Eu também 2. Tá fácil? É, isso que Tá não é- fácil os 2? Sim, tá tranquilo, né? Você não reclama? Ah, não, entendi agora o que você Entendeu? falou. Não, correria, tá louco? Não, mas diga 7! Minha avó teve 12. E assim, não é longínquo isso, né? Não. Não é longínquo isso. Não. Não é, como que eu posso dizer, um centenário. Não. É próximo. Então, Bem próximo. os tempos difíceis que Paulo fala é os tempos fáceis. É, tudo à mão a ponto de você não valorizar aquilo que realmente tem valor. As pessoas sempre comentam que o evangelho veio pra gente da Europa. Uhum. Né? Alemanha, Suíça, pelos Estados Unidos e tudo mais. Por que hoje as igrejas lá já não existem mais? Na Europa, o dinheiro é o euro, é o dinheiro que manda no mundo, praticamente, é muito mais que o dólar. Trabalha por hora, e você ganha muito bem. Então, quanto mais você trabalha, mais você ganha. Então os caras lá estão trabalhando cerca de 12, 13, 14 horas. Porque no final do mês vem um monte de dinheiro pra você mesmo. Não estou dizendo que não vem. Então você começa a deixar a família, primeira coisa. Porque você pensa assim, aí você pensa assim, mas eu vou dar coisas pra eles. Eu vou dar. Não, eu vou deixar meu filho bem. Agora vem comigo com uma reflexão. Tua esposa estava grávida, primeiro filho, arrumaram um quartinho, compraram as coisinhas. Aí talvez você trabalhou loucamente para colocar um monte de coisa no quarto. E quando o bebê nasceu, o que o bebê quer? Só quer você, a atenção e a presença. Ela não quer saber se vai ter um carrinho com motor remoto. Não tem nem noção, né? Não Tem nem noção. Não tem nem noção. Ela só quer a presença. E a gente quer. E aí, pra poder ter essas coisas ali, a gente ignora a presença. Então a pessoa começa a trabalhar, não tem mais a presença, não tem mais a conversa, não tem mais o diálogo. Mas eu coloquei um PlayStation 19 no quarto, uma tela de 26 polegadas. Não, mas ele tem um carro com controle remoto, parece verdade. Tem 2 negócios que voam lá na casa, não sei o que lá. E aí teu filho, quando teu filho crescer,
o que ele vai lembrar vai ser quantas vezes saiu com você, quantas vezes ele comeu com você, quantas vezes ele foi no cinema, que é o que realmente importa. Então assim, a gente tá errando o ciclo, né? Tem umas gerações que a gente tem errado muito esse ciclo. Se a gente não reconhecer, não se arrepender e não pedir ajuda, vai continuar um ciclo, vai dar tudo errado lá na frente e fala, eu fiz tudo certo, mas não fez de todo o coração. Não pôs vida naquilo. Então, falando sobre músicas de louvor na igreja, eu vi alguém mencionando assim, a gente não precisa de músicas novas, né? A gente precisa pôr vida naquelas que a gente já tem. Então a gente precisa de nada novo na casa da família. Mas a gente pôr vida naquele apoio, cantares, provérbios. Salomão, cara, um dos caras mais ricos que já existiu. Então você quer falar de dinheiro, ele fala assim, nossa, tem mais alegria às vezes que uma casa com um pratinho de hortaliça, que uma festa um boi secado na festa. Porque é exatamente a questão da intensidade, do coração estar presente ali. Estar, a presença. A gente falou aqui da presença, né? Eu quero que Deus dê isso, eu quero a presença de Deus. Porque se eu buscar em primeiro lugar o reino dele, a justiça dele, as demais coisas serão acrescentadas. Só que a gente está buscando essas coisas, né? A inverter. A gente tá buscando acrescentar as coisas. Estamos sofrendo psicologicamente, fisicamente e não estamos conseguindo. Mais uma vez voltando, né? Estamos fazendo a conversão. Ao invés de seguir para o alvo, estamos seguindo para fazendo a conversão, mas achando para aquilo que vai vir através do alvo. Mas o problema é a gente achar que está fazendo certo. Isso mesmo. Porque não tem como mudar. Não. Dificilmente mudar. Eu acho que eu tô certo. A razão? Entendeu? Eu tô com a razão, tá tudo certo. A igreja de Laodiceia era rica, tá tudo certo. Tudo lá, né? Tem tudo nela lá. Mas não era morna. Eu estava vendo o asco dela e daqui a pouco ele tá vomitando ela. Se ela não se arrependesse. Se ela não abrisse a porta quando ele batesse, ia dar ruim. E é interessante isso, agora que me veio esse estalo na cabeça. Quando Jesus fala a parábola das 100 ovelhas, ele pergunta para a pessoa, e aquela uma que se perdeu? Perto das 99, porcentagem, 1%. O que você faria? Ele pergunta, né? Sim. A pessoa responde, largaria elas, deixaria no aprisco, isso, né? Deixadinha. E iria atrás dessa uma ovelha que estava perdida até achá-la. Uhum. E daí ele complementa. Você lembra o que ele fala? Diga lá. Em relação a essa... O bom pastor faria isso, essa atitude, isso. Né? E como é nos céus quando o perdido é encontrado, quando o pecador se arrepende? É porque ele usa 3 parábolas para chegar nessa aí. Isso. E vai ter festa no céu. Né? Isso. Ele fala da dracma perdida, da ovelha isso. E do filho. Isso mesmo. Vamos lá. A moeda. Estava debaixo do tapete. Ela sabia que estava perdida a moeda? Não. Não, a moeda não sabe que está perdida. A ovelha sabia que estava perdida? Não. Ela estava longe do seu pastor, mas... Talvez ela até soubesse, mas ela não conseguiria voltar. Isso. Sozinha ela não volta. Uhum. O filho pródigo sabia que estava errado Sim. e podia voltar sozinho. Sim. Você tem três coisas parecidas, mas diferentes. Ok. Certo? Para a mulher achar a moeda, ela limpa a casa, varre. O texto diz assim, usa uma palavra, ela procura diligentemente. Sabe o que quer dizer a palavra diligentemente? Ela vai procurar até encontrar. Uhum. Ela vai procurar uma procuradinha, não encontrei. Não. Até porque no contexto, o noivo pediu ela em casamento, deixou um dote para ela preparar as roupas e tudo mais, e ele volta a qualquer momento. Então ela tem que achar que faz parte do dote dela. Sim. Não é só a moeda que ela perdeu. Uhum. E aí quando ela encontra, ela chama as amigas. Uhum. E elas fazem festa, elas se alegram. Ok. Festa, porque acharam. Ok. Assim, vai ter festa no céu quando o pecador se arrepender. Show. Você vai concluir mais alguma coisa? Eu vou ir pra ovelha, vai lá. Ele vai lá, encontra ela, cura as feridas, porque ela tá machucada, Sim. põe ela aqui e ele traz ela de volta. Ela sabe ter perdido, só que ela não consegue voltar. Ok. E o filho já não. O filho sabe ter perdido e ele consegue voltar. Mas mesmo assim, quando o pai o vê de longe, o pai vai ao encontro dele.
Sério. Porque ele quer voltar como um servo. Ele fala, não, pequei contra os céus, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus jornaleiros. Ele fala, não, você é meu filho, não deixou de ser meu filho, você voltou. Aí vem toda aquela parte, né, o sandália, a roupa. O bezerro, o cevado, Esqueci. Legal. Ok? Assim é no céu, quando Tá, o pecador se arrepende. isso. E daí voltando à história de Laodiceia, que vomitar-te-ei da minha boca, porque você não é quente, nem frio e és morno. Ok? Perfeito. Não é bem desse jeitão que está escrito, mas eu acho que, né? Então, assim, Deus prefere que você esteja do lado dele, óbvio, mas se não estiver do lado dele, que esteja do lado errado 100%. Por quê? Você vai curtir lá de lá, pelo menos. Não, Tá no inferno sabendo. não, beleza. Mas eu me deu um estalo agora, um pouco antes, né? Que o que tá lá sabe que tá errado. Isso, e vai ter a chance de. O morno não. Isso o morno, mesmo. O morno tá certo. tudo certo. Tudo certo, não tem nada errado. E daí quando você tá faço errado, todas em as algum coisas. momento você vai reconhecer, vai entender que você precisa fazer a conversão, a mudança, a ter a atitude. Porque você sabe que está do lado errado. Diferente do cara que tá em cima do muro. Tá tudo certo aqui. Aqui eu consigo ver de cima, tá quentinho aqui, não tô me misturando com lado nenhum, nem outro. Esse não tem como ajudar, né? E daí volta a história do estalo que me deu. Se ele tá do lado errado, da esquerda, ele vai poder ser resgatado e terá festa no céu por causa desse resgate, Perfeito. desse arrependimento. Perfeito. Então faz todo sentido quando se fala de ou é quente ou é frio. A igreja de Laodiceia, lembra que a gente falou? Tinha nada contra ela. Sim, Todas as outras vai ter coisa errada. Ah, você permite não sei o quê. Ela não tem nada errado. Então, como ela não tem nada errado, e ela acha que está totalmente certa, segue o baile. Como é que daí fala assim, tô na porta e bato. Tô aqui lá de fora, a hora que você quiser cultuar e eu tiver aí. por enquanto estou aqui, né? Da história da menina lá, Estou aqui. ele vai embora, tudo mais, a história de Cantares de Salomão que a gente mencionou. Então, intensidade, pessoal. Noção, que bacana esse papo. 57 onde que a gente foi parar? Não, pessoal, mais um estalo hoje, hein? Do nada, né? Nossa, que bacana o papo hoje, gostei muito, hein? E aí tem bastante coisa que a gente já falou, né? Que dá pra juntar, que a gente junta Sim. aqui. Sempre volta algumas coisas, né? De coisas que a gente já falou lá atrás e tudo mais. Uma hora vai dar. Não dá pra dar trela pra esses loucos, Não, puxa uma coisa, já puxa outra. Esse aluno da escola, cada hora não levanta, né? Beleza, Elson. Pra concluir, Intensidade. é isso aí. Entenda o que foi feito por você. A dívida que você jamais conseguiria pagar. Jamais. Ele pagou no seu lugar. Seu coração- Jamais vai pagar, né? Jamais vai pagar. Que o teu coração se enche. Se enche de graça, de misericórdia. E aí a intensidade ela vai vir. Quando a gente entender o que foi feito por nós. Hein? Olha. Só dança quem entende a música. Quem escuta, a música. Só vai entender a dança quem ouvir a música. Então você tem que ouvir essa música, o que ele fez por você. Aí vai ter dança no teu coração. vou guardar essa parábola. Aham. Ela é parafraseada, eu acho que Nietzsche tem uma frase, não tenho certeza, mas Nietzsche tem uma frase assim, foram considerados loucos aqueles que dançavam por aqueles que não ouviam música. Se me falha a memória, Nietzsche tem essa frase, então a gente parafraseou usando Davi lá, né? Então a mulher falou, você é louco? Eu falei, você não escutou a música, você não escutou a música que eu ouvi. E ele conta um pouco pra ela, teu pai era rei, vocês são família real, eu não sou ninguém. E agora eu sou rei porque ele quis que eu fosse rei. Ele ouviu essa música. Sim. Quando você lê a texto, quando você lê o texto, você fala, tô ouvindo a música também, Davi. Vou dançar com você agora, cara. Eu entendi quem eu era, ninguém também ele me trouxe.
nos resgatou do império das trevas e nos trouxe pro reino da sua maravilhosa luz. Olha a música que eu tô ouvindo, cara. Não tem como não dançar, meu irmão. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. E as misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Se eu tô de pé hoje, cara, é porque ele renovou da misericórdia dele. E se amanhã eu me levantar, é porque ele renovou. Então essa música, eu tenho que estar ouvindo, eu vou sair dançando. Põe um fone de ouvido, não. A música que tá, diga no terminal, assim, ó. O que o pessoal vai falar? Esse cara. Sabe o que eu lembrei? Sabe o que eu lembrei, André? Eu não sou tão velho. Não sei se é verdade. Mas escuta. Deixa eu contar um negócio pro pessoal aqui. Quando surgiu os primeiros fones, que eram de fio, mas tinha microfone. Aí eu estudava à noite. Aí chegava no terminal, já tava à noite, já tava aquela névoa descendo no inverno de Curitiba. E aí tinha uma menina que ela pegava um ônibus próximo assim, e aí acho que ela tinha esse fone. E aí tava frio, ela tava de touca assim, e ela com o fone aqui, e ela andando pra lá e pra cá falando, conversando com alguém no telefone. Mas naquela época não existia, não era assim como. Não, eu vejo então. Eu pensei assim, sério, eu sou a pessoa desse lado, agora que eu não vejo. Eu sou a pessoa do lado de cá. Durante muitos e muitos dias, eu achei que ela era louca. Tô te falando, durante um bom tempo eu achei que ela era louca. Aí chegava e falava, pensava assim, essa doidinha chegou, eu ficava chocado. Até o dia que chegou o verão, viu ela sem o tirou, capuz. sentou, ela com o negócio pendurado aqui, o negócio preso aqui assim, falando, meu, o que é aquilo? Aí não tinha Google pra você pesquisar igual hoje, tão simples assim. Aí um dia passando por uma loja, eu vi que perguntava assim, não, esse aqui é um fone, um headphone que você usa, mas você também consegue falar. E aí somente naquele dia, meses depois, virou a chave. eu entendi. Mas eu a considerava como louco, porque eu não conseguia ouvir a música pra muito. Na pele, cara, na pele. Você Sério. não tá velho. Sério. Você não tá velho. Pensava assim, pô, doidinho chegou, fica esperto. Então, Mas- louco é quem não ouve a música que o outro tá ouvindo, né? Vai querer me dar uns chutes na bunda aí ele Sério. tá esperto aqui. Exatamente. Sério, lembrei agora, nesse exato momento. Olha, Viu só? alguns 2 anos atrás. A vida dá voltas. Dá voltas. A vida dá voltas. É isso aí, que a gente seria considerado louco, então. Sim. Eu acho interessante essa parte do Pentecoste, né? Eles não estavam ouvindo a música. Eles foram considerados como bêbados. Essas horas da tarde. Toda essa festa, toda essa dança. Mas eles não estavam ouvindo que lá está escrito, né? Veio um som, um vento, veemente impetuoso, encheu toda a casa que estava vindo. Forte. Vamos finalizando já, né? Então é isso aí, pessoal. Obrigado pra você que nos acompanhou. Curte, compartilha. Se você chegou até aqui é porque você ouviu a música. É isso aí. Você ouviu a música. Isso. Quero ver que música vai estar de fundo aí, André. Pressão agora, hein? E assim, eu vou confessar aqui pra vocês que eu tenho aprendido a cada vídeo que a gente grava, viu, pessoal? E assim... Que a gente não combina, a pessoa não sabe, a gente não combina. Não. Tem nada combinado. Nelson, tô indo aí hoje. Venha, pode vir. Quem viu no começo falou assim, eu achei que o assunto que você achou que era o apóstolo Paulo. Porque a gente tinha falado no outro vídeo. Isso, Exatamente. né? Aí durante a semana ficou queimando esse negócio, queimando. E eu pagando um monte de texto para uma mensagem e vou pregar daqui uns tempos essa mensagem. E daí pra você entender a parte de edição, fica comigo. E assim, como a gente já comentou, somos leigos. Perfeito. E esse é o nosso galo que a gente tá tentando entregar pra vocês. Vamos lá. E eu não sei se eu posso dizer que é pra vocês, mas é pra Deus, porque a gente tá fazendo Perfeito. de bom grado. Totalmente. Pelo menos, como se diz, é religioso essa questão de compromisso que eu tenho, porque me tocou no coração uma conversa que eu tive com o Elson no sentido de... Que os outros saibam isso que a gente está conversando, né? Isso É um mesmo. tempo de mesa. Nós dois trabalhamos até às 8, hoje, por exemplo. Hoje a gente conseguiu se encontrar. Agora são exatamente hoje, quinta-feira, 16 de fevereiro, 9 horas e 31 minutos de 2023. Aí que alguém tá vendo depois. Isso. Então, assim, é muito... O negócio aí é muito... Passa a semana martelando daí, né?
é muito juvenil. Pode ser juvenil, mas assim, o que a gente está querendo fazer é porque a gente quer um legado diferente. Perfeito. Se uma pessoa vir falar, mudei, eu entendi quanto ele fez por você, entendo. Porque outra pessoa vai ver ele, vai falar, o que você tem? Vai dizer, vai. Todo mundo na glória depois da Isso mesmo. intensidade total diante do trono dele, vendo ele. Não Que é o que importa, né? Não tem como não ser intenso. É a presença. Os anjos lá, quando você vê em Apocalipse, lá a intensidade, porque eles adoram, né? E as coroas jogam assim, amém, irmãos, estamos terminando isso. E daí só pra finalizar, senão a gente esquece. entra em outro assunto Exatamente, aqui. esse que é o problema. Ficarei em silêncio ouvindo a sua finalização agora. A parte de edição fica comigo, então a hora que ele mandou aqui essa de música, eu quero ver qual vai ser a música de fundo, porque a pressão é grande, Mas é isso aí, galera. Valeu vocês que chegaram até aqui, curte lá. Como é que é? Compartilha, Isso. manda pra alguém, manda se tiver alguém pra mandar já. Toca no sininho. Se inscreve no canal, E desse aqui vai sair um corte, viu? vários. Vai. Não, eu me comprometo com um. Ah, beleza. Se você me mandar outro. Como é que você que faz, olha? Agora, se você me mandar outro. Se ele é juveno nessa parte, imagina, eu nem juveno não sou. Então, assim, valeu mais uma vez. Nos desculpe fazer uma hora por conta de vocês aí. Se você tiver até que se investiu. Mas saiba que a gente tá fazendo isso com o propósito de reino. Meu coração tá queimando aqui, hein? E mais uma vez eu aprendi, Nossa, toda hora nós estamos aqui. mais uma vez com você, meu amigo. É porque nós estamos 1 hora e 6 minutos aqui. Eu tinha só o começo ali. Entendeu? Só o começo. Aí você fala um negócio, você lembra do outro, você lembra do outro, lembra do outro. Não tem nada programado. O coração tá queimando aqui, verdade? Muito bom mais uma vez poder entregar isso para vocês, beleza? Então, gente, segue aí o canal, pode crer, toca aí o sininho para você receber a notificação de quando a gente postar mais, compartilha e deixa seu comentário, se você quiser, né, também. Para o alto e agora. Deus abençoe, uma ótima semana aí para vocês. Throw me like a stone in the water, watch the mud rise up. Dress me like a lamb for the slaughter, pour me in your cup. Should've known that we'd bring trouble, and trouble gonna find you here. Trouble. I was one way.